paz, luz, bênçãos, harmonia para todos nós. O lugar comum é dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Já abracei vários, pretendo abraçar os demais. É bom saber que este evento chega já na sua 7ª edição. Um evento que quem historicamente acompanha desde o início sabe que ele começou apenas com a ideia de chamar 4 outras pessoas para batermos um papo, a fim de dividir muitas informações que me chegavam e que não chegava à maioria. Então eu convidei Ana, Adilson, Ivan, e nós conversamos de uma forma um tanto quanto até superficial e que queríamos nos encontrar para conversar sobre o que estava acontecendo com o magnetismo. E então eu disse que lá em Natal nós tínhamos tantas pessoas que gostariam de participar. A Ana falou que levaria tantas, o Adilson tantas, e aí o negócio que ia ser reunião de 4, ela se tornou uma reunião de quase 100. E a proposta sempre foi essa, de ficar o mínimo possível de pessoas, mas todas elas dedicadas a entender e, sobretudo, em aplicar o magnetismo. E aí hoje a gente já vai no 7º ano, consecutivamente, e com tantas pessoas envolvidas de uma forma antes não imaginada. E apesar disso, a história diz que era para ser bem diferente. A história diz que este não era para ser o 7º evento. A história diz que se tudo tivesse seguido como Allan Kardec preconizou, não teria um 7º encontro mundial de magnetizadores espíritas. Talvez nós já tivéssemos passado do número de 150 encontros mundiais de magnetizadores espíritas. Então estamos devendo muito tempo. Mas mesmo assim é motivo de muita alegria saber que nós estamos participando deste. Eu, com algumas pessoas aqui, tivemos a alegria de poder participar de todos. Mesmo do ano passado, que ficou numa situação bem delicada para eu ir, porque estava programado o evento terminar no domingo e na segunda-feira chegaria uma bebê. E eu tive que sair antes do encerramento para poder acompanhar a Lucila, a minha esposa, para ir recebermos juntos a Fernanda, que agora, dia 20, completa, portanto, 1 ano de idade. Mas é hora da gente começar a aproveitar o 7º. Os outros virão e nós também iremos para frente. Uau! E vamos começar com Allan Kardec, numa questão do Livro dos Espíritos, por demais conhecida e repetida por quase todos nós. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta, também muito conhecida: por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Nós aí encontramos um problema de ordem objetiva no dia atual. Nós temos aprendido de uma forma até certo ponto equivocada do que seja humildade. A humildade é aquele sentimento que nos leva a dizermos: eu não sou nada. Quem sou eu? Eu não posso. Quem é que pode se dizer bom ou melhor? E isto, ao contrário de nos tornar humildes, tem transformado a nossa atitude na atitude de pessoas muito acomodadas. O nosso excesso de acomodação tem dado espaço para que pessoas que também, igual a todos nós, estudam, leem e conhecem a obra de Allan Kardec, terem a ousadia
terem a manifesta expressão de uma atitude extremamente covarde, de dizer que o magnetismo não faz parte do espiritismo. Mas juntam a esta situação dizerem que são os representantes da doutrina espírita. Isto soa uma expressão de Jesus que não é agradável de ser dita, mas que infelizmente é a verdade. Jesus se rebelou, se é que podemos usar o verbo em referência a ele, não contra as prostitutas, os ladrões, os bandidos, mas contra os hipócritas. E é uma hipocrisia nós querermos tirar o magnetismo de dentro do espiritismo. E é por conta dos bons que isto acontece, porque os bons são tímidos. Nós temos medo de falar, nós temos medo de apresentar, de defender e de nos posicionarmos. Porque pode ser que a cúpula, porque pode ser que o sistema, porque pode ser que algumas pessoas não concordem e a gente vai ficar numa situação delicada. Mas como nós estamos falando do movimento do magnetismo no espiritismo atual, sem querer fazer parte deste tema, a Sônia, que ainda há pouco me convidou para subir ao palco, ela acabou de dizer qual é a diferença entre as pessoas que são acomodadas e as pessoas que encaram. A Sônia, ela não tinha participado até agora de nenhum encontro mundial de magnetizadores, não porque não quisesse, por total impossibilidade. Quem a conhece de perto sabe que ela não tinha como ir. Mas esta mulher teve toda a coragem de chegar numa instituição com 100 anos de idade e dizer: nós vamos trabalhar magnetismo. No estado que, convenhamos, tem um desenvolvimento de divulgação espírita dos melhores do país, mas que nem por isso dá muito espaço para esta parte que Allan Kardec abordou. Mas esta mulher, junto com os companheiros, e aí, só para não ficar sem destaque, menciono Pereira. Esses dois senhores, Sônia e Pereira, conseguiram fazer que a semente fosse plantada, fecundada, e estão regando com muito carinho. Porque provam exatamente o que dizem os espíritos a Allan Kardec. Quando os bons quiserem, eles preponderarão. A nossa falsa humildade é que não nos deixa assumirmos a postura de eu sou bom. E aí a gente se esconde, a gente se omite, a gente não põe a face à apresentação. Então quis começar falando do magnetismo, trazendo a realidade proposta pelos próprios espíritos, como a nos instigar definitivamente. Se nós somos bons, nós faremos a mudança. Se nós somos apenas mais um, tudo vai continuar do jeito que é. O que está acontecendo hoje com o magnetismo, só para falar nos últimos 7 anos, já é suficiente para ver que poucos bons conseguem fazer muito. Mas continuemos. Vamos fazer a nossa análise, no primeiro momento, observando algumas obras que eu estou chamando aqui de básicas, para que a gente perceba como nós temos crescido dentro deste universo. A Federação Espírita Brasileira, ali por volta da década de 50, ela publicou os 2 volumes de Alphonse Bouvier, também conhecido como Alphonse Billet. Esses 2 livros trazem informações riquíssimas sobre o vínculo magnetismo e espiritismo. Todavia, esta obra, ou estas 2 obras, foram tiradas da publicação do prelo, e para não trazer nenhuma informação antiga,
Ontem à noite, já aqui em Curitiba, eu acessei o site da FEB e procurei informações sobre Alphonse Bie, ou Alphonse Bouvier. E não existem informações. A mim me causa espécie, porque se eu tenho uma editora, se eu tenho um livro que eu não publico mais, eu digo esgotado, ou fora do prelo, ou qualquer coisa, mas não, no catálogo da FEB, este moço aí já não consta mais. Como de ordinário, também não consta nem Jacomelo, nem um outro livro intitulado Passe Espírita, de um companheiro lá de Recife, também não constam mais no catálogo. Então são obras que literalmente desaparecem. Ninguém sabe nem por que sim, nem por que não. Simplesmente essas obras desaparecem. Então esses dois livros do Alphonse Bie trazem informações riquíssimas. E por que tão ricas? Ainda que vindas de um tempo muito remoto. São ricas porque nós paramos no tempo nos estudos. Então tem muitas informações ali que já poderiam estar muito modificadas. Não modificaram quase nada porque nós ficamos sem elas e sem examinar o que teríamos depois disso. Depois nós tivemos Carlos Torres Pastorino, que aqui eu coloquei um pequeno resumo dele, de que ele era católico, muito católico, e ele ia receber uma promoção para diácono, quando de repente Gandhi foi convidado pelo Papa. Quando Gandhi chegou com seus trajes, o Papa rejeitou porque ele não poderia entrar com aqueles trajes. Ele tinha que ter um outro traje. Naquilo que o Carlos Pastorino viu, ele disse, então eu não posso seguir essa orientação. Porque se Jesus chegasse aqui agora, ele também não seria recebido pelo Papa. Essa é a diferença do homem bom no sentido da colocação feita em O Livro dos Espíritos. Ele abandonou e desde então ele saiu um tempo divagando em meios de outras doutrinas, até que aportou na doutrina espírita e fez um trabalho relevante. Ele escreve um livro que até hoje é louvado por todas as religiões, Minutos de Sabedoria. E um outro livro que à época foi publicado pela editora Pensamento, Técnicas de Mediunidade, apesar de que ele se voltou para a mediunidade, é um livro que deu durante muito tempo muita base para quem estuda magnetismo. Daí, eu ter colocado esse livro como um dos livros que a gente deveria ter melhor conhecimento para poder subsidiar tudo aquilo que a gente busca em termos de magnetismo teórico. Este livro também não existe mais a publicação, ele é esgotado, mas qualquer pessoa colocando o nome dele ou do livro, do autor ou do livro, consegue baixar na internet. Depois nós tivemos Allan Kardec, um catálogo que ele lançou, Catálogo Racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita. Allan Kardec mostra quão longe nós, os espíritas da atualidade, estamos do que ele era. Allan Kardec, nesta relação de obras, ele cita obras que toda biblioteca espírita deve ter, obras espíritas, obras não espíritas, dentre essas, as duas, obras de teatro, obras de música, obras de artigos avulsos, livros e ensaios. E como se não bastasse, ele ainda põe livros de estudos de ciência, pró e contra o espiritismo. E a cada livro ele coloca, este livro é contra a ideia espírita, mas quem queira ser espírita deve conhecê-lo. Esta é a fibra do homem que fez surgir o espiritismo, que parece não encontramos mais bons com essa mesma fibra. Nós hoje temos uma compulsão para dizer, não leia porque não presta. E Allan Kardec dizia, leia. E disse mais, proibir um livro é dar mostras de que o tememos.
o Espiritismo, longe de temer a divulgação dos efeitos publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. As referências à revista espírita indicam as obras que foram refutadas. Hoje, só nessa primeira passagem, nós nos deparamos com um movimento espírita que esconde obras espíritas dos espíritas. Bem se vê que os bons estão excessivamente tímidos, porque os maus estão escondendo diferentemente do que propôs o senhor Allan Kardec. Sei que isso muito bem pode ser pensado, está passando via internet. Sei que pode muito bem ser pensado, está sendo filmado. Sei que isso tudo pode dizer depois, viram o que Jacó falou? Mas antes de cortarem, acrescentem, viram o texto que Allan Kardec publicou? Viram qual é o comportamento do espírita que não tem medo de ser espírita? O senhor Allan Kardec era dessa fibra. Ele era bom. E nós não devemos temer de sermos bons, ainda que isto incomode excessivamente os que não querem ser bons. Sim, esse livro daí que foi publicado pela revista, pela CELD, Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, este livro é um dos livros que Allan Kardec catalogou como contra o Espiritismo. Para que não fique dúvidas, foi exatamente o livro do Ernest Bernault. Esse livro está publicado, quem quiser adquirir, só é se dirigir a Centro Espírita Leon Denis. E nós vamos ver que ele tem apenas um pequeno aspecto em que ele se posicionava, entre aspas, contra o Espiritismo, mas que na verdade a essência do que ele traz só corroborava com as próprias ideias espíritas e do magnetismo. É notável para mim, é extremamente notável e confortável saber que eu sigo um homem que tinha esta coragem. Depois nós temos aqui Miguel Timpone, que foi um brasileiro que nasceu em 24 de julho de 93 em Juiz de Fora, desencarnou em 64 em Belo Horizonte. Ele interessou-se pelo magnetismo, estudando profundamente e realizando várias experiências. Dedicou-se com ardor ao trabalho e recebeu instruções do espírito Ismael Soto. Miguel Timpone, ele é muito conhecido pelo livro em que ele escreveu, defendendo Chico Xavier nos tribunais. E no meio espírita, ele preferiu, e aí eu já fico aqui particularmente com a minha dúvida, por que ele preferiu, quando escreveu o monumental livro Magnetismo Espiritual, usar o pseudônimo de Micaelos? É o Miguel Timpone quem escreveu o Micaelos. E este homem, na conclusão do seu livro, ele nos diz: é tempo, portanto, de seguir o magnetismo a sua trajetória, dentro de seus postulados. Ele nos conduzirá ao domínio pleno da espiritualidade. E tem um monte de espíritas que a mim se dirigem, pessoal ou por e-mail, me condenando, dizendo que o magnetismo está aqui só para curar doenças e que isto não é missão dos espíritas. E eu fico perguntando, é missão de quem? Tem uma pessoa que me escreve insistentemente e me pediu recentemente que eu desse todas as provas documentais, inclusive passado em cartório, com verificação de laudos médicos de que as terapias magnéticas dão resultado. Porque na cabeça dele, isso por escrito eu tenho, ele acha que qualquer espírita que tenha qualquer problema deve apenas e tão somente receber um passe espiritual, porque se não ficar bom, é porque já era da sua própria lista de débitos. O que convenhamos é a gente querer insinuar que ninguém deveria procurar nenhum tratamento. Se você tem um câncer, você toma um passe espiritual. Se você ficar bom, é porque estava no seu karma.
Se você não fica bom, é porque estava no seu karma. E eu fico pensando, será que se ele um dia tiver um câncer desse tipo, será que ele vai esperar calmamente a execução do seu karma? Ou então de um parente querido, ou de uma pessoa que realmente lhe toque as fibras da alma? É uma desculpa, no mínimo esfarrapada, querer fugir da necessidade do desenvolvimento do magnetismo com o espiritismo. Na visão do Miguel Timpone, do Micaelos, o magnetismo se desenvolvendo nos levará inevitavelmente para nós chegarmos nesse plano de espiritualidade num nível maior. Mas quando, e qualquer um de nós, nos limitamos a pensar que o magnetismo é apenas a ação de um passe para alguém passar uma dor, realmente nós estamos diminuindo todo o processo. O espiritismo e o magnetismo vêm caminhando paulatinamente. Nessa bibliografia rápida que nós estamos passando, dá para perceber isto. O jornal Vórtice, sob a responsabilidade do nosso muito querido amigo Adilson, ele está aqui, inclusive será um dos palestrantes do nosso evento. Ele está conseguindo algo que era difícil imaginar que ele conseguiria. Ele não mora em São Paulo, ele não mora no Rio de Janeiro, ele não mora em nenhum estado nem capital de renome de alguma coisa, igual eu que também moro no Rio Grande do Norte. Mas Adilson está lá em Aracaju, produzindo o único jornal de magnetismo que temos no Brasil até hoje. Sabe-se lá a que duras penas ele faz isso. E estão todos eles à disposição, sem nunca ninguém que eu saiba tenha contribuído absolutamente nada no aspecto financeiro para que ele desenvolva. E todas as edições estão à disposição no site www.jacomelo.com. Qualquer um pode baixar. E tem assuntos primorosos, tem artigos muito bons, de várias pessoas, inclusive do próprio Adilson. Mas a leitura do Vórtice ainda é muito pequena. Adilson deve saber em si mesmo, que mesmo ele hoje sendo pouco, ele amanhã será um livro, uma revista, um jornal, que terá um ponto luminoso dentro da história do magnetismo no espiritismo. Eu aproveito para fazer um curto parêntese e dizer diretamente para o Adilson: continue, amigo, vá em frente, seja bom, não se intimide nunca, continue sendo bom. Paulo Henrique de Figueiredo, de São Paulo, disse recentemente: pouco do que se publica hoje está de acordo com Kardec. A pobreza não só quanto ao conteúdo relacionado aos conceitos doutrinários, mas inclusive quanto aos aspectos literários. Paulo Henrique de Figueiredo, ele pode dizer isto porque é um espírita de berço e que tem uma bagagem de estudo e conhecimento muito grande. E devemos a ele nós termos conseguido o resgate das obras de Mesmer pela primeira vez, todas publicadas num único livro à nossa disposição. O que nós espíritas não imaginávamos era que essa obra iria atender ao interesse de muitas outras pessoas fora do circuito espírita. E quase todos os acadêmicos que são da área da psicologia no sentido geral, que souberam que os livros de Mesmer estavam traduzidos, foram às livrarias e pegaram todos. E nós, os espíritas, ficamos a ver navios. Poucos bons magnetizadores têm em mãos o livro de Paulo Henrique de Figueiredo. Vou fazer uma pequena ressalva aqui também. Temos um companheiro em São Paulo, o nome dele é Conde, e o Conde me escreveu há 2 semanas me perguntando o seguinte: eu encontrei num centro espírita um estoque de alguns exemplares do livro de Paulo Henrique de Figueiredo, o livro Mesmer. E no nosso centro, quem queria comprar já comprou,
mas eu comprei os livros caros, porque este livro nos sebos já passa dos R$300. E ele me perguntou, eu tenho 10 exemplares, você acha que eu devo levar ao M? Eu digo, leve. Ele disse, mas eu não posso vender por menos de R$100, porque foi quanto eu paguei. Eu comprei porque eu sei que é uma preciosidade. Eu disse, leve. Depois eu escrevi para a Sônia, informei. E o Conde, quando eu me encontrei com ele aqui fora hoje, ele disse que já tem 9 exemplares apenas. E digo honestamente, se eu não tivesse o meu exemplar, eu teria já comprado com ele. Vale a pena. Então é uma obra que está esgotada, não se sabe quando ela vai reaparecer. E eu não sei onde é que Conde escondeu, ele está por aí. Onde é que você está, Conde? Está ali. Pronto. Aquele é o Conde. Segundo ele me disse, a entrada, ele tem 9 exemplares, mas não precisam bater nele, só são 9. Essa daqui é a nossa companheira Janice, lá de Pelotas, que trabalha com a Ana, e foi ela quem nos presenteou no 4º Encontro Mundial de Magnetizadores, quando aconteceu em Pelotas, com o lançamento do primeiro livro traduzido do Barão de Putê para o português, Manual do Estudante Magnetizador. Então a Janice fez isto, nos deu esse livro, aqui inclusive em Curitiba, muita gente já o comprou, já o adquiriu, e tem inclusive aí a venda na livraria aqui do evento. Com este livro nós começamos a conhecer os grandes magnetizadores agora em seus livros originais. Depois da Janice, nós também não ficamos parados e já tem outras obras vindo. A própria Centro Espírito Leon Denis nos presenteou com esse livro do Heitor Durville, Teorias e Procedimentos do Magnetismo. É um livro bem volumoso, mas que traz nas suas 200 primeiras páginas o resumo das obras de Mesmer, Pussegui, Deleuze e do Putê e do La Fontaine. Então ele faz o resumo de 5 grandes autores, prestando de novo um outro grande serviço, porque quem não vai ter condições de ler tudo de todos, pelo menos já tem aí um resumo dos 5 maiores, além da própria obra do Hector Durville, em mais de 200 páginas. E tem muitas coisas muito interessantes, algumas das quais eu usarei na minha exposição durante o evento. Eu tenho dificuldade de me encontrar com este rapaz. Aqui nós temos um casal amigo lá de Natal, que trabalha conosco lá no Leão. Quando eu os conheci, eles moravam na Bahia, mas baiano, quando vai a Natal, é uma felicidade. Eles dizem, não, aqui é o meu lugar. Então, eles foram para lá e continuam. Principalmente chegam em Natal, vão para o Leão, me veem, se encantam, já ficam. É um negócio sério. E aí a Nelma e o Fernando, na realidade, a Nelma foi quem ficou à frente mesmo, mas o Fernando foi quem deu todo o apoio, toda a força. E eles fizeram uma tradução livre deste livro que foi lançado no ano passado, lá por ocasião do encontro, o 6º encontro, que foi em Arraial da Ajuda, que foi a primeira e mais importante obra de Deleuze, indivíduo que Allan Kardec se baseou muito nos seus procedimentos, de tal maneira que quando a gente lê o livro de Deleuze, tem momentos que a gente tem a impressão de que está lendo Allan Kardec, ou vice-versa. É impressionante como eles dois têm até o mesmo sentido de adjetivação, de objetivação, e como eles usam referências muito próximas um do outro. Então, este é uma outra obra bem recente que já começa a modificar o nosso movimento de magnetismo espírita no Brasil. Temos aqui o nosso outro companheiro, que eu não sei se ele ainda chegou, Cleone Teodoro. Ele está aí, Cleone? Eu acho que ele não chegou. Ele é de Goiânia, não veio ainda. Pelo que eu sei, ele virá. E o Cleone é quem é o responsável pelo lançamento do livro que nós estamos fazendo aqui neste evento. Este livro chegou da gráfica literalmente antes de ontem. Então nem lá em Natal ninguém o adquiriu.
É um livro extremamente volumoso, um livro muito precioso. Para ter uma ideia, 560 páginas. É um dos livros mais especiais do Barão de Poté, em que ele lançou, na sua primeira edição, o Tratado Completo de Magnetismo Animal em 7 lições, e a partir da terceira lição ele ampliou para 12 lições, que é a edição que nós estamos trazendo e lançando aqui durante o 7º Encontro Mundial de Magnetizadores. Ou seja, nós estamos com um contemporâneo de Allan Kardec, um professor de Allan Kardec no quesito magnetismo. Um homem que no começo ele não aceitava os espíritos, mas quando alguém lê esse livro vai ver que no final ele traz inclusive interferências diretas dos espíritos, ações mediúnicas nas terapias. Um livro que a gente já deveria ter em mãos há mais de 150 anos. Agora, 2014, pela primeira vez, chega em português para o público mais espírita do mundo. Que coisa, que ironia. É muito difícil a gente entender esse procedimento, mas é assim. Fazer o quê? Vamos ser bons, é a proposta. Temos também como uma fonte de divulgação a minha página. Na minha página tem muitos materiais, não só meus, mas tem bibliografias, tem livros em originais de outros idiomas, tem como se acessar, às vezes, outras casas que estão produzindo, que estão realizando, que estão efetivamente trabalhando. É um outro elemento de boa divulgação de como anda o magnetismo nos nossos dias atuais. E temos aqui um outro livro de 1841, olha que livro antigo. Este livro consta do catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita de Allan Kardec, sobre o qual ele anotou deduções de notável conformidade com os princípios da doutrina espírita. Este livro, brevemente, ele sairá na versão impressa, em português, pela editora Vide Saber. Mas quem quiser, ele já está no site que eu passei ainda há pouco. Ele está lá disponível para quem quiser baixar, a versão que será impressa. Então nós temos um livro de 1841, sobre o qual Allan Kardec destaca a notável correlação dele com o Espiritismo, antes do Espiritismo existir. E nós nem ao menos nos dávamos conta disso. Dr. Charpignon, na época, um renomado médico, que escreve esse tratado sobre magnetismo. E aqui, só não posso confirmar a data, porque o Cleone não chegou ainda, mas o Cleone me informou por telefone de que ele já concluiu a tradução do primeiro livro de Posseguir em português, que será este livro aí, as memórias, no caso, as memórias do magnetismo animal. Neste livro, para quem está entrando na área do sonambulismo, aí está um verdadeiro manual de como se trabalhar, de como se crescer e de como se aproveitar melhor tudo aquilo. Muito do que Mesmer fez e que ele não escreveu, foi Posseguir quem escreveu. E este livro é o livro. Acredito que, a depender do que o Cleone me diga, antes do final do ano, este livro também estará à disposição do público brasileiro, pela primeira vez tendo contato com esse grande homem que todos falam, mas que ninguém sabe porque até hoje ninguém tinha traduzido. São as nossas dificuldades. Saindo agora da área da biografia, ou bibliografia, nós temos agora as áreas em que o magnetismo espírita está caminhando de forma extremamente segura ou em busca da segurança que todos nós queremos. A depressão, eu fico à vontade para falar, porque acredito que todos que estão aqui presentes sabem do trabalho que nós desenvolvemos com a depressão. A depressão tem adquirido no meio espírita
uma relevância muito grande no que diz respeito ao tratamento, terapia. Principalmente depois que foi publicado o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Então, a depressão, ela sim fala muito forte de a quantas anda o magnetismo espírita hoje. Uma enfermidade inclemente, uma enfermidade que assola cada dia de uma maneira mais violenta e a públicos os mais inesperados. E são depoimentos de formas tristes por um lado e alegres por outro lado. Só para não ir muito longe, recentemente uma jovem me escreveu e ela começa dizendo que já está há mais de 14 anos numa depressão profunda. Já fez todos os tipos de terapia. Toma hoje uma dosagem, ela me passa a dosagem do que ela toma. Aquilo dali, um cavalo doido, se tomar aquilo, ele fica quietinho no chão. E a moça não se aquieta mais com nenhuma daquelas doses. E ela muda de psiquiatra, muda para outro psiquiatra, muda a terapia, muda os medicamentos, até que por último, desse. Vou ser honesto com você. O seu caso não tem jeito. Obrigado. O seu caso não tem jeito. Você se conforme, porque daqui para frente a sua vida só vai piorar. Isto é terrível. Imagina você receber uma informação dessa depois de 14 anos, você tentando com todos os tipos de medicamentos e medicina. Ela, desesperada, sai procurando auxílios religiosos. E não termina, que não seja diferente, chegando numa casa espírita. E para a infelicidade geral, ela chega numa casa espírita que esquece um pouco de Allan Kardec e elege o karma como a grande lei da vida. Disse: olhe, minha filha, isso que você tem é uma doença kármica. Você traz por conta de tudo que você já fez em outras vidas. Não tem jeito. Resigne-se e peça a Deus para na próxima vida você vir melhor. Dói muito. Se qualquer um aqui se colocar no lugar dessa mulher, mesmo com toda a bagagem espírita que a gente tem, talvez a gente tivesse dado um tiro no ouvido. É desesperador, porque é de um desrespeito à vida humana sem qualquer medida. Você simplesmente dizer para uma pessoa que você não tem jeito, não tem salvação, e que na próxima vida, meu Deus, onde é que nós estamos aprendendo isso? Em que livro nós estamos aprendendo essas teorias loucas, infames, hipócritas, desumanas? Isto não existe. Nós estamos na Terra apenas para duas funções. É o que o Espiritismo me ensinou. Quais são as duas funções? Progredir moral e intelectualmente. Eu não vejo como uma pessoa pode progredir você dizendo para ela que ela não tem mais jeito, só na próxima. Eu não vejo. Não é a doutrina espírita que eu tenho aprendido. Uma outra senhora, esta semana, me escreveu pela primeira vez. E no mesmo primeiro dia que ela me escreveu 3 e-mails. No segundo dia ela me escreveu mais 4. Estou em desespero. Ou você me ajuda, ou eu agora já não sei mais o que vou fazer. E já aproveito até aqui para colocar, como tem pessoas de São Paulo aqui, ela é de São Paulo, e eu prometi a ela que aqui durante o evento eu iria encontrar alguém em São Paulo para socorrê-la, porque ela está disposta a ir para Natal, ir para onde for. Ela diz que a única coisa que não suporta é a depressão que ela tem.
A jovem anterior de que eu estava falando, ela me diz: eu tenho dinheiro, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho tudo, só me falta uma coisa: vida. Eu não vivo. E você chegar numa casa espírita e alguém dizer só na próxima, é porque as pessoas não querem estudar, ou se estudaram, não querem trabalhar. Convenhamos. A depressão já andou muito em terapia espírita. O livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, lógico que ele vai suportar outras correções, outras ampliações, outros ajustes. Mas eu conheço, por receber correspondência, muita gente, tanto que já saiu de depressão, quanto alguém que está ajudando os outros a saírem, sem sequer jamais terem ido um único evento que eu tenha feito sobre o assunto, apenas lendo o livro. Eu não acredito que era o karma das outras pessoas que eram bons, e os outros que estão morrendo, se suicidando em depressão, o karma é ruim. Nós estamos cruzando braços, e isto é o problema, este é o problema. Então a depressão foi de um avanço fantástico na sua terapia, quando nós envolvemos o magnetismo com o espiritismo. Mas quando a gente afasta o magnetismo, não vamos conseguir curar depressão. Porque muita gente diz, e já lá no primeiro Encontro Mundial de Magnetizadores eu falava isso, muita gente diz assim: a depressão, sendo uma doença da alma, não vai receber nenhum benefício do magnetismo. Mas o magnetismo, ele atua onde? Só no corpo? Se ele atua nas estruturas do espírito, então nós vamos atuar também nos campos profundos da alma. A primeira coisa que a gente tem que fazer é: eu duvido, eu não acredito, eu não aceito, então leia e teste, mesmo sem você acreditar. O paciente também não acredita, não aceita, teste. Se der errado, o máximo que pode dar errado é a pessoa não melhorar em nada. Mas se ela já não melhora com medicamento, com tratamento, com psicologia, com nada, então o máximo que a gente chega é a empatar. Mas agora, sem você testar, simplesmente por achar que o espiritismo não tem relação com o magnetismo, então isso é perda de tempo. Perda de tempo dos maus, porque os bons vão prosseguir. Teremos a participação da Ana Vargas, que ela me escreveu a mim, dizendo que não poderia chegar hoje, só vai chegar amanhã. Mas Ana Vargas vem batendo direto no assunto autismo. E agora, recentemente, ela está novamente com outras experiências envolvendo o autismo. Ana é uma das pessoas mais fáceis da gente escrever e ela responder, dando todos os subsídios para quem queira trabalhar com autismo. Só tem um detalhe: dá trabalho. E em alguns casos, dá muito trabalho. Eu fico até pensando, será que nós, nas casas espíritas, o que está afugentando mesmo não é o medo do trabalho? Talvez seja. Porque trabalhar a depressão dá trabalho. Trabalhar autismo, quiçá dê mais trabalho ainda. Mas a gente não imagina o benefício que é você ter uma pessoa autista e você mudar esse quadro, sem lhe colocar nenhuma droga nova, sem lhe impor nada que crie constrangimentos. Nossa, só porque dá trabalho, então a gente vai deixar para lá? Que bom que não tem autista do meu lado, porque se tiver, você vai ter que se movimentar. Sonambulismo. A Dilson tem feito um belíssimo resgate de sonambulismo. Só que tem um detalhe:
O que Adilson está fazendo é muito pouco. Por quê? Porque ele está fazendo quase que sozinho. Quase nenhuma casa espírita abre espaço para sonambulismo. A gente tem espaço para alguma coisa muito parecida, que se chama apometria. Mas só que a apometria não é necessariamente a proposta de Allan Kardec. A proposta de Allan Kardec é sonambulismo. Alô? Pois não? E o Adilson tem trabalhado insistentemente com sonambulismo. Mas é pouco. Porque Adilson daqui a pouco vai chegar a grandes conclusões e é o que vai acontecer? Vai ficar com ele. Ou então ele vai colocar num livro e na hora que colocar num livro, aí ele vai saber o que é bom para tosse. Porque vem pancada nas costas de todo jeito. Que quando a gente não tem acesso de tosse, não batem nas nossas costas, pois quando a gente escreve sobre essas coisas que Allan Kardec mencionou, a pancada vem que desentala tudo. É impressionante. Mas o avanço que a gente tem obtido, desculpe, eu sei que tem outras pessoas presentes que também mexem com sonambulismo, mas eu não queria me furtar de deixar com a quem de direito, no caso o Adilson, a referência, até porque fica bem claro de que quem queira trabalhar com sonambulismo, tem aqui uma pessoa extremamente bem posicionada no assunto que pode dar respaldos muito bons. Tem até aqui presente gente que não queria fazer uma experiência com ele, mas fez. A pessoa está aqui, ela disse, não, mas eu não quero, e ele disse, mas você vai. Foi no 5º M. Não, mas eu não, mas você vai, eu vou fazer um sonambulismo com você, não é fazer para você ver, eu vou fazer com você. E a pessoa foi induzida sonambulicamente pelo magnetismo, e num dado momento disse assim, fecha os olhos. Disse, não, mas eu não vou fechar os olhos, mas se você está com os olhos fechados, então abra. E a pessoa não sabia mais se estava de olho fechado ou de olho aberto, porque estava vendo tudo. E via coisas que não viria se estivesse com os olhos abertos, mas não aceitava que estava com os olhos abertos, com os olhos fechados. E foi um fato bem interessante. Adilson, depois vocês procurem por ele. Não procurem pensando em encontrar um homem bonito. Bonito é Jacó. Se vocês quiserem, aí sou eu. Mas Adilson é uma pessoa comum, de uma beleza quase apagada, mas ele é uma pessoa extremamente generosa. Um amigo de excelente qualidade. Tem um livro que diz coisas que a gente vai fazer quando desencarnar. Uma das coisas que eu vou fazer quando eu desencarnar, eu chego lá já dizendo, eu sou amigo de Adilson. Aí o pessoal vai para aquele feioso de Aracaju, digo esse mesmo. Lógico que eu vou dizer que eu tenho outros amigos, tem um tal de um Desir, que pelo amor de Deus, o cara é amigo demais. Tem um tal de Olegário, que o cara fica fazendo propaganda de campanha política aqui dentro, já está fazendo isso aqui dentro, uma campanha política cerrada, que coisa. Estão querendo levar de todo jeito o M para Goiânia, e ele disse que vai conquistar. Eu digo, eu vou colocar Natal na competição, só para ver o que é que vai dar. Não pode, né? Ok, então vamos voltar aqui para o nosso assunto. E eu nem vou falar que eu, já pensou chegar lá em cima, só em última instância, se nada der certo, eu falar a todos os meus amigos e não der certo de jeito nenhum, aí eu digo assim, olha, mas eu sou amigo de Sônia. Que Sônia? Sônia Merlin. Ah, então entra. Aí pronto, aí, porque todo mundo sabe que eu não vou para o umbral, então eu tenho as minhas garantias, né? Lógico que eu tenho que ter as minhas garantias são os meus amigos. E assim a gente vai vivendo. E lá no último evento, lá em Arraial da Ajuda, e essas alturas, a dirigente do Arraial da Ajuda ficou com ciúme e com raiva. Ele não falou de mim, já falou de todo mundo, menos dela. Oi, Ivonete, me perdoa. Lá no Arraial da Ajuda,
nós tivemos um momento bem peculiar em que selecionamos 30 pessoas, até o pessoal de Pernambuco ficou meio bravo comigo, porque eu não tinha chamado ninguém de Pernambuco, não sei o quê. Ou seja, são dos bons. Porque os que não são bons ficam tudo quietinho, né? Os bons não, os bons vão para a briga logo. Não, mas de Pernambuco. Não, mas não estou chamando para o estado, eu não quero saber, mas tem que ter alguém de Pernambuco. E foi lá e terminou ganhando assento. Imagina os baianos. Se não tivesse baiano, a confusão era pior ainda, mas vamos em frente. E lá a gente teve uma primeira experiência de reunir as pessoas que estavam trabalhando com a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurodegenerativa. E de lá para cá, nesse último ano, vários companheiros quiseram adentrar um pouco mais, estão investigando melhor. E este ano, agora já aqui no 7º-M, nós vamos ter de novo uma mesa redonda, só que agora com um público um pouco mais largo, para a gente ver como é que anda essa questão das problemáticas neurodegenerativas versus o magnetismo, ou o contrário. Porque é um avanço espetacular se nós conseguirmos grandes progressos, como parece que está ventilando nessa direção, nós com o magnetismo conseguirmos coisas que ninguém conseguiu até hoje. E está andando, a carruagem está andando muito bem. Espero que os que estão trabalhando na área não nos decepcionem agora por ocasião do encontro que vem. Nós temos também ainda a favor do atual movimento do magnetismo no meio espírita, o surgimento de novas casas trabalhando. Sendo muito honesto, não passo 2 semanas sem eu receber informações de um grupo novo que está estudando, um grupo novo que está começando a aplicar, um grupo novo que nunca participou de M, alguns só assistiram alguns seminários meus via internet, e estão literalmente montando. E todos eles fazem questão de me mandar e-mails declarando os resultados já nas fases iniciais, sem que as pessoas sequer tenham a experiência que muitos de nós aqui já temos hoje. Na proporção do que está vindo, se eu considerar 2 casas novas por mês, 2 casas novas por quinzena, 4 por mês, nós vamos, pelo menos por ano, ter aí entre 50 e 60 novas casas que começam a trabalhar com o magnetismo. A maioria começando com a depressão, e eu digo graças a Deus, porque cada depressivo que for resgatado é uma vida que se evita se esvair pelo suicídio. Então está havendo progressos de toda a natureza. Tem pessoas que estão trabalhando com o magnetismo que você olha, você nem acredita que a pessoa mal sabe falar, mas pegou a veia do magnetismo de uma maneira tão feliz que o processo é extremamente eloquente. Muito bom. Depois tem surgido para mim, agora sim, diariamente, novos casos. Eu acho que nesses dias eu vou ser considerado um médico. Porque todo dia me aparece enfermidade que eu nem ao menos imaginava que existisse. Eu tenho um paciente com... E é cada palavrão, é cada coisa esquisita. Ainda bem que existe o tal do Google que ajuda. Aí eu vou lá no Google, de lá eu vou para algumas enciclopédias médicas para ver, para comparar. Meu Deus do céu, como tem gente com enfermidades complexas, que a medicina tem dificuldades porque são recentes, e nós sequer percebemos este mundo novo. Mas nós podemos entrar, não para competir com ninguém, mas muitas informações nós temos como investigar. A propósito, no tema que eu vou apresentar em 2 módulos aqui no 7º-M, a gente vai dar algumas sugestões de como entrar nessas enfermidades novas ou desconhecidas, ou enfermidades que ninguém tem, porque muita gente me escreve querendo uma terapêutica completa. Eu tenho um paciente com esse problema, como é que eu devo fazer? Eu não sei, não sabia nem que tinha enfermidade, quanto mais que vai tratar. Só que eu não posso dizer isso, eu tenho que pelo menos dar sugestão. Para eu dar alguma sugestão, eu tenho que buscar alguma informação antes. Algumas vezes eu já testei
Algumas poucas pessoas, quando eu dou alguma sugestão, depois me retornam. Quando eu tenho retorno, me dá mais força. Sem retorno, eu fico até sem saber se deu certo, se deu errado. Mas, pelo menos, estão surgindo novos e novos casos. Por que isso é bom para o magnetismo? Porque está ficando claro de que o público, as pessoas, começam a acreditar de que existe saída. Começam a pôr crédito nisto que nós estamos investindo. Investindo, entenda-se claramente, investindo-se no progresso moral e intelectual que nos cabe dentro da afeição do magnetismo. Temos os novos divulgadores. Ainda estamos limitados como imprensa espírita ao vórtice, mas tem muita gente que está à cata. Eu escrevo hoje num jornal do Rio de Janeiro, um jornal que é impresso, porque eles me procuraram, me pediram para escrever, porque eles queriam alguma coisa sobre magnetismo. Teve uma outra revista de nível nacional que me procurou, dizendo que queria saber como falar para o grande público sobre essa coisa. De repente parece que tem gente querendo divulgar, só que ainda está se ouvindo o galo cantar, não se sabe onde. Quando fazendo seminários ou palestras pelo Brasil e mesmo fora do Brasil, eu digo do 7º M, as pessoas ficam assim, sem entender como 7º M, Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Mas como já teve 7 agora e a gente não sabe? Eu digo, pois é, vê como é difícil divulgar, mas isso é fácil de se compreender. Se alguém entrar hoje no Facebook e se olhar alguma notícia esdrúxula, ou alguma música extremamente ridícula, ou alguma coisa que mexe na vida sensual de alguém de destaque, e que isso tenha acontecido de ontem para hoje, eu duvido que tenha menos de 100 mil visitas. Não tem. Agora, se você colocar que está começando o 7º M, talvez a gente tenha 1000 visitas com um mês de estatística. Mostra de que não há um interesse voltado, porque se fosse só o público espírita a saber e a visitar, mesmo que fosse por curiosidade, mesmo que fosse para denegrir, nós chegaríamos fácil em um mês em 50 mil visitas, ou até mais do que isso. Mas não há interesse por enquanto. O interesse está vindo da forma mais equivocada que poderia ser, da dor. Eu estou sofrendo tanto, que eu tenho que descobrir uma coisa. E alguém um dia me falou que tem um tal de um magnetismo, tem um tal de um magnetizador. Mas é a mesma coisa que passe. É não, porque eu já tomei passe e não resolveu. E isso depõe mal para o espiritismo. Eu recebi passe e não funcionou. Eu recebo passe e passo mal. E aí disseram que não é passe, é magnetismo, é diferente. Mas diferente como não vá não, que isso é enganação. Mas a pessoa vai e passa. Passa e melhora. E aí ela diz para outro, e para outro, e para outro. E infelizmente, por enquanto, ainda só está tocando em quem está sofrendo sem apoio nenhum. Mas a gente pode reverter isso. Quando? No dia que nós formos bons. Novas pesquisas. Tem muitas pesquisas se desenvolvendo. Muitas. Nós estamos sabendo das muitas pesquisas na área do magnetismo, não estamos? Não. E não estou falando aqui para o público que está de longe, sem saber o que está acontecendo aqui agora. Para o que nunca ouviu falar de magnetismo, para quem não quer ouvir falar de magnetismo. Eu estou falando para nós que estamos aqui agora neste momento. Nós sabemos quais são as pesquisas em magnetismo que estão sendo desenvolvidas? Não. Por quê? Porque não há divulgação. E por que não há divulgação? Porque não temos interesse. E por que não temos interesse? Porque ainda não somos bons. Não somos bons o suficiente para que isso vire de fato o que Allan Kardec preconizou para o uso do magnetismo no espiritismo.
O que os bons espíritos nos anunciaram quando o magnetismo estivesse visceralmente associado à nossa postura. E eles não estavam falando de magnetismo para curar corpos, para fechar feridas, para tirar dores de cabeça. Estavam falando magnetismo num tamanho gigante. Nós podemos ir por todos os lados. Eu quero me especializar só em tirar dores. Quem desde o ano passado pegou o livro do Deleuze já teve como testar ali um monte de saídas que ele deu. Ah, mas eu testei e não funcionou, mas isso aqui funcionou. Vá testando. Lembre-se que tem quase 200 anos que isso foi ensinado. Ajuste. Faça uma pesquisa nessa área. Ah, mas eu quero pesquisar, mas eu não sei pesquisar. Se você quer pesquisar, você sabe. Primeira coisa, vá de novo no Google e coloque lá como fazer uma pesquisa sobre. E você não vai ter tempo de ler o número de pesquisas e de ensinamentos que tem de como pesquisar. Agora, se você quer, você vai. Se você não quer, você vai ficar esperando. Se você for bom, você tem como ir. Se você não for, você fica sempre esperando. Me desculpem se eu estou sendo chato, mas a minha proposta hoje era que o magnetismo no movimento espírita, ele é para estar muito melhor do que eu está. E não está porque ainda não somos bons o suficiente. E não estou dizendo bons magnetizadores, eu estou dizendo nós não somos bons o suficiente para fazer isso ser maior. E precisamos ser muito melhores do que a força que existe para destruir o magnetismo. É uma força que calou o movimento espírita durante 150 anos. É uma força monstruosa. Se é de homens encarnados ou se é de homens desencarnados, pouco importa. Eles estão mais fortes do que nós. Será que no final deste evento nós poderíamos dizer, eles estavam mais fortes do que nós? Olhem que eu estou me referindo o tempo inteiro à mesma citação dos Espíritos para Allan Kardec. Eu não estou inventando absolutamente nada, nem estou criando campos de batalhas, nem de desafios fúteis. Nós estamos querendo, de fato, é fazer valer o que tem valor. Porque, infelizmente, nós estamos num caminho que poderia ser muito bom, se ele tivesse ido pelo caminho certo. O passe espírita redime, corrige, melhora. Ok. E o que é o passe espírita sem o magnetismo? Eu desconheço. Nós precisamos fazer valer a regra, mas com todos os elementos dentro do jogo. Mas nós queremos fazer um jogo sem os elementos a jogar. O elemento do magnetismo, e aí me perdoem, eles estão de partida para nós, os espíritas, dentro das obras de Allan Kardec. E hoje, com esses volumes que estão surgindo de obras de magnetizadores clássicos, abrindo novos campos para a gente se experimentar, para a gente crescer, para a gente tudo, nós podemos sim. Tem pessoas que estão pesquisando lúpus, vamos ter uma mesa redonda no evento. Tem pessoas que estão estudando síndromes esquisitas, síndromes em que a pessoa perde a visão e fica cega. Tem um nome aqui, eu não vou dizer porque não é da minha área, eu vou terminar me confundindo. Nós temos pessoas se especializando em cânceres. Tratar um câncer localizado é uma coisa, mas olha quando alguém nos pergunta, e como é que eu trato de um câncer que já se espalhou em todo o corpo? Tem cura? E se tem, como é que eu faço? A gente, na maioria, está dizendo, eu não sei. Mas já tem gente começando a descobrir mecanismos para a gente impedir a expansão e, ao mesmo tempo, reter. Da experiência que eu tive com a minha mãe, foi uma experiência com menos de um mês. E que é uma experiência que dificilmente um magnetizador gosta de falar, em que, no final, o paciente desencarna. Mas foi uma das experiências mais ricas que eu já tive como magnetizador na minha vida até hoje. Porque a minha mãe me permitiu eu experimentar coisas que eu jamais imaginei. Eu descobri coisas que eu já sequer poderia compor. Chegar a situações em que para mim eram tanto absurdas como abstratas e subjetivas. Para não ficar só no genérico, quando numa noite eu chego no hospital, a minha mãe de repente tinha feito um quadro febril muito alto,
E levaram-na com urgência, porque achavam que ali ela já ia desencarnar, ela estava na UTI. E fizeram um raio-x e os pulmões dela estavam com a infecção generalizada, pneumococos para tudo quanto era lado. E ali o médico disse, bom, essa daqui é a final, agora já não tem mais jeito. E eu fui aplicar-lhe um passo quando soube disso. Imagina que é um estado emocional terrível, você está com a sua mãe, ela estava morrendo por leucemia, e você pega um quadro de infecção generalizada nos pulmões. É difícil, você emocionalmente está abalado, energeticamente você fica... E eu digo, bom, primeira coisa, agora ou é um ou outro, é a hora agora de eu trabalhar um pouco nos linfócitos que estavam mais ou menos controlados, e vamos trabalhar agora nesses pulmões. Só que como era que eu ia acessar esses pulmões todos? Ela estava usando oxigenação por máquina, todo o oxigênio dela era bombado. Eu digo, já sei, é a hora de eu fazer a experiência e vai ter que dar certo. Em vez de magnetizar-lhe os pulmões, eu vou magnetizar o tubo. E magnetizei a saída do ar da máquina e a entrada pela boca, onde estava entrando o tubo. Eu magnetizei o oxigênio que ela ia receber. Não foi um mês, porque ela não viveu mais um mês. Nem foi uma semana, porque ela teria morrido antes. Foi literalmente 12 horas depois. 12 horas. Tinha desaparecido a febre. Com mais 12 horas, a febre sumiu total. E fizeram um novo raio-x. E não tinha mais nada no pulmão em 24 horas. Eu não sabia que isso era possível. É possível. Você combater uma infecção pulmonar a partir da magnetização do oxigênio que vem de uma máquina e que entra diretamente num ser humano. Então ali eu tinha, não era agora um paciente, não era uma pessoa distante, era alguém que eu estava acompanhando 2 vezes por dia dentro de uma UTI. Para mim foi uma surpresa virtuosa, maravilhosa, mas ao mesmo tempo surpreendente. Eu imaginei que eu iria conter a infecção. Ela simplesmente foi vencida em menos de 12 horas. Se eu conseguir, qualquer um de nós podemos conseguir. Agora, tem que ir fazer. E eu consegui numa situação difícil, eu estava abalado, eu estava já quase fraquejando de energias. Para os amigos terem uma ideia, chegou um momento em que diariamente Lucila me aplicava passes e João ia me aplicar mais passes para eu ter energia, porque só podia entrar uma pessoa para fazer a assistência nela e eu era a pessoa que estava registrado para tal. Isto é possível desde que a gente continue fazendo pesquisa. Alguém pode pensar, não, mas isso foi um caso único. Único por enquanto. Mas será que a gente não pode repetir essas experiências? Será que não já é hora da gente fazer alguma coisa? E aqui nós temos agora 4 pessoas. Ana Vargas, Desirvêncio. Quem é? Dilson. E eu. Vamos fazer o que o bem, a vida e o amor esperam de cada um de nós. E eu tomei a liberdade, não consultei a nenhum dos outros 3, mas assinei isso como Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Isto é o que nos cabe fazer. Não adianta a gente ficar esperando que os outros façam, que os outros digam, que os outros queiram. Isso cabe a nós. Coloquei os 4, porque de certa forma, nós 4 somos os coordenadores gerais do evento. Muita gente pensa que sou eu, não sou eu. Tudo que nós fazemos, nós conversamos os 4 e mais o coordenador do próximo evento. Sempre a gente se reúne e enquanto um evento não chega à realização, tem um outro. Além dos 4, tem a Sônia. A Sônia foi responsável e é responsável por tudo que está acontecendo aqui. Nos próximos eventos serão outros. Mas como a responsabilidade lá no início coube a esses 4, que na realidade também era para ser 5, era para o Ivan,
ter estado conosco, mas o Ivan, por problemas de saúde, ele teve que se afastar do próprio M, das próprias atividades profissionais e tudo durante 2 ou 3 anos. Então, o Ivan, hoje, a gente tem a alegria de saber de que ele está aqui de novo, ele está aqui participando do 7º M, e que, inclusive, ele vai tratar de um assunto que ele tratou a primeira vez no primeiro Encontro Mundial de Magnetizadores, que é a terapia de circulação, principalmente nos membros inferiores, tratada pelo magnetismo. À época, a gente tinha lançado o TDM e ele lançou o TCM. E esse assunto ficou meio que parado em termos de eventos durante vários anos. E o nosso amigo Ivan está aqui presente e ele vai trazer para nós um complemento e uma conclusão sobre o TCM no seu tema, quando ele vai apresentar. Ok. E aqui, já para encerrar, e enquanto os detratores reclamam, semeemos o verdadeiro Espiritismo. Essa é a proposta de acordo com aquela primeira situação que eu apresentei lá do Livro dos Espíritos. Apenas para enfatizar e lembrar, até porque se alguém quiser avisar para alguém, lembrar de que este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, basta acessar meu site, que lá tem todas as informações, ou então o próprio site do GEM Caritas, né? Para encerrar, a frase comum é: eu creio no mundo melhor. Nós vamos fazer uma adaptação, vamos tirar 2 letras. Eu crio um mundo melhor. Será que a gente pode fazer essa adaptação nessa frase? Espero que sim. Muito obrigado.